Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 181 e hoje o tema vai ser frases de Chico Xavier. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio, vamos deixar aqui os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você está ouvindo e também vendo aqui o nosso espaço, tá bom? Então, vai lá, siga o Instagram deles, Rádio Café Music, e também siga o nosso Instagram, Espiritismo Simples, beleza? Estamos lá no Spotify, estamos no Deezer, Google Podcasts, no TikTok com o mesmo @ do Instagram, tá? Que é @Espiritismo Simples, e como eu falei anteriormente, também estamos lá no YouTube como podcast Espiritismo Simples, só você colocar na busca, facilmente você encontra a gente. Clica lá no YouTube, gente, para se inscrever, para que a gente consiga chegar em 10 mil inscritos, tá bom? A gente já tem uma comunidade muito forte, com mais de 60, 70 mil no Spotify e em outras plataformas, mas ainda não tão grande lá no YouTube. Então, clica lá para se inscrever. Se você gostar desse episódio, clica lá para curtir, tá bom? Comente também aquilo que você achou do episódio pra gente, beleza? Vamos lá com esse episódio, gente. Vamos falar de frases de Chico Xavier. Eu estava muito ansioso para gravar esse episódio, porque falar de Chico é sempre algo muito agradável, né? Sempre muito gostoso. A gente sempre tem por mais que a gente ache, né, que já estudamos tudo sobre ele, a gente já olhou tudo, já assistiu filme, já leu livro, biografia, tudo que é possível, já assistiu entrevistas, mensagens, a gente sempre tem algo para olhar e extrair de diferente da mensagem que Chico Xavier nos trouxe aqui, né? São muitos aprendizados e é o que eu falo, que vai ser um pouco da toada desse episódio. As perspectivas diferentes, quantas perspectivas a gente consegue extrair de uma única frase que ele fazia? Quantos aprendizados a gente consegue ter de uma única declaração, de um único pensamento que ele teve enquanto esteve aqui conosco na vida física, né? Porque ele certamente está conectado conosco no aspecto espiritual, tá bom? Então, a gente vai trazer aqui um pouco da ideia de algumas frases. Eu deixei a minha frase preferida dele para o final do nosso episódio, então vai acompanhando até o fim para ver se você também é a sua preferida. Você pode também comentar aí qual que é a sua preferida dessa, se faltou alguma que a gente pode trazer num próximo episódio, tá bom? E a ideia é trazer uma frase e explorar um pouco dos aprendizados que a gente consegue ter com cada uma delas, beleza? Frase número 1. Olha só, a gente acabou de passar aí pelo período do feriado de finados, e aí a frase que eu queria já logo abrir o nosso episódio é: saudade é uma dor que fere nos dois mundos, né, gente? E acaba nos ajudando essa frase a entender muito que os laços estabelecidos na Terra, eles não se perdem, né? A gente não pode pensar. E aí eu já faço aqui um puxão de orelha logo no começo. Eu escutei isso do nosso professor do Centro Espírita, né? Ele falava assim: a gente tem hábito, né? Aquela pessoa morreu, puxa vida, eu gostava tanto daquela pessoa, né? E a gente olha, a gente faz uma declaração dessa quase num sentimento de perda, de que já era, não tem mais essa possibilidade. Gente, a vida sempre continua, né? E mais do que isso, o sentimento de forma alguma se perde. Ele pode não ser praticado da mesma forma, né? Porque existem alguns meios que a gente já hoje não consegue, então a gente não consegue abraçar a pessoa que a gente ama. Mas aquele sentimento que está dentro da gente, ele não se perde, ele está ali, ele é verdadeiro. É verdadeiro para você? Então, só porque a pessoa passou para o outro lado do caminho, né? Parafraseando Santo Agostinho, não quer dizer que isso agora se acabou. Então, a gente não pode ficar usando muito dessa frase: aquela pessoa então morreu, eu gostava tanto dela. Não é assim, uma pessoa que não vai deixar de existir, né, gente? E eu faço a reflexão que, por exemplo, quando uma pessoa viaja para um outro país, né,
que a gente já não tem mais, a gente não consegue ver aos olhos físicos. A gente deixa de gostar dessa pessoa porque ela foi passar ali um período em outro país, está distante da gente, em outro estado que seja. Não, né? O sentimento, ele continua dentro da gente. A gente sabe o que valeu da nossa história sempre juntos. Então, não vamos falar com um tom de perda da pessoa. A gente não perde ninguém, né? O desencarne, eu coloco, ele é um distanciar momentâneo dos olhos, mas nunca do coração. Quem eu amo hoje e aqui, eu vou seguir amando amanhã e lá daquele lado, né? Então esse é um dos primeiros aprendizados com essa primeira frase do Chico, saudade amador que fere nos dois mundos. Um segundo aprendizado que eu coloco aqui nessa frase, e ela é bem óbvia, é que essa saudade que você sente por quem se foi é também a mesma saudade que quem está lá sente por quem ficou. Bruno, os meus parentes que desencarnaram, então, você está querendo dizer que eles sentem saudades minhas? Sim, muito possivelmente que sim, porque esse sentimento era recíproco, né, de afeto, de carinho. Eles continuam existindo, essas pessoas continuam existindo, esses espíritos seguem existindo, apenas estão do outro lado do caminho. Então essa saudade que toca aqui também toca daquele lado de lá. E aí, gente, como é que a gente vai conseguir provar que isso é verdadeiro? Como que a gente consegue ter algum sinal de que isso é fato, né? Que dá pra gente comprovar tudo isso? Primeiro de tudo, cartas psicografadas, né? Quanto que a gente já viu, e tem muitos vídeos no TikTok, aquela médium de psicografia Mayra, né? Quantas cartas, declarações bonitas que ela traz nos vídeos, e é sempre uma mensagem, né, que fala de que essas pessoas que estão lá sentem saudades, né? Não é tristeza que elas sentem, mas saudade. Isso serve como lição para a gente, né? O que a gente tem que ter e sentir daquele lado, para essas pessoas que estão do outro lado, é saudade, né? Saudade dos momentos que a gente viveu aqui, saudade de tudo que a gente pôde compartilhar e aprender com essas pessoas, aquilo que também a gente ensinou para essas pessoas. Saudades desses momentos que passaram, mas não tristeza, né? Não é um tom solene e triste, de forma alguma, tá? Outra forma que a gente também consegue comprovar, tá lá no livro e no filme Nosso Lar, e aí estou falando mais especificamente do primeiro, né? O primeiro filme lá de 2010, se eu não estou enganado, em que o André Luiz, ele pergunta para a mãe, né? Ele busca ali entender como é que estava o pai dele. Lembrando, né, ele desencarnado, pergunta para a mãe também desencarnada como estava o pai, que também já havia desencarnado. Então veja, olha essa saudade, essa preocupação que ele tinha estando do lado de lá. E ela até explica, né, que o pai estava numa região que eles ainda não conseguiriam ter acesso momentaneamente, mas que poderiam ter uma oportunidade mais adiante. E ele também, muitas vezes, e é basicamente o tom que pega toda a trajetória do filme, do André Luiz tentando encontrar e voltar a ver os seus familiares que ficaram, né, na Terra quando ele desencarnou. Então, os seus filhos, a sua esposa, as pessoas que ele gostava aqui, ele busca o tempo todo, né, ele tenta saber como é que ele pode voltar, como é que ele pode visitar e ver quem ele ama, né? Então ele não tinha permissão logo de cara, obviamente porque ele estava ali entendendo, ele estava se readaptando, né, à vida no plano espiritual, mas no momento oportuno ele retorna para ver como é que eles estão. Então, não vou entrar muito no detalhe de como que isso se desenvolve, a gente já trouxe outras vezes aqui no nosso podcast, mas para mostrar o quanto que essa saudade também afeta aquele lado de lá. Não é apenas a gente que fica aqui pensando como é que eles estão lá. Certamente eles também lá estão pensando como é que estamos aqui, né? E eles buscam o tempo todo se conectar conosco. A gente sabe que a forma de nós encontrarmos com eles, de nós nos conectarmos com eles, está na nossa prece, está na nossa oração, que é como se fosse assim, ó, a gente disparar um feixe de luz que vai ao encontro do coração deles que nos amam. Então, a gente tem essa possibilidade de conexão ainda, a partir da prece, né? Segunda frase do Chico,
Eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. E também aqui tem 2 aprendizados que eu levantei, né? O primeiro deles é: o que o outro faz é responsabilidade do outro. E a gente tem que cuidar daquilo que a gente minimamente controla ou acha que controla, né? Que são as nossas próprias ações. Por que a gente nos importa tanto? Por que a gente se importa tanto com o que o outro faz, né? Por que a gente dedica tanto tempo olhando para o que o outro executa, faz ou deixa de fazer? E mais do que isso, por que a gente usa isso como comparação das nossas ações? A gente sempre tenta espelhar o que o outro fez e a gente olha para o nosso e tenta ali ter um comparativo e a partir disso a gente tira uma conclusão dessa pessoa. O ruim disso, gente, é que geralmente a gente costuma comparar o que o outro faz de errado com aquilo que a gente faz e acredita ser o certo. E aí é onde acontece o julgamento. Ou às vezes acontece o pré-julgamento ou pré-conceito, né? Se olhássemos para o que o outro faz de bom para tomar como um exemplo e ignorar o que o outro faz de errado, aí sim. Aí a nossa caminhada seria mais leve e aí está uma comparação justa e importante que nos ajuda na nossa caminhada. Aí sim faz sentido a gente comparar, porque a gente vai extrair o que tem de melhor ali, né? Que carga você acha que carrega com você quando você julga o outro o tempo todo? Que energia você imagina que emana ao conseguir dar atenção somente aos erros do outro? O que você acha que libera do seu pensar? O que você acha que você acaba emitindo quando você faz o julgamento, né? Será que é uma energia positiva? Será que é algo legal? Será algo que agrega para você, para as pessoas próximas? Porque geralmente quando a gente julga, não bastasse a gente julgar, a gente ainda tenta convencer a pessoa que a gente está ali contando a que ela acredite também no meu ponto de vista, né? A gente julga, ainda quer que o outro também pense errado. A gente então duplica, triplica aquela carga negativa que a gente está tendo sobre a outra pessoa. Então, o não julgar, gente, para a gente chegar nessa etapa de não julgar, ou evitar, ou cortar ao máximo isso, ele precisa de algumas etapas. E a gente vai das mais fáceis para depois as mais difíceis. A primeira delas, é um pouquinho mais fácil, é quando julgar, não agir, né? Então não tomar uma atitude precipitada de algo que alguém fez. Então a pessoa foi lá e te deu um soco, você vai lá e quer devolver de volta esse soco. Primeiro ponto é não agir, não revidar. Acho que seria melhor dizer assim. Segundo ponto, e aí é uma etapa média, de dificuldade média, né, do não julgar, é não falar, não verbalizar. Você viu uma situação que te incomoda, que você acha errado, e aí o caminho seria o segundo, depois de você não ter reagido, é você não ter falado, não ter verbalizado, não ter passado isso adiante, essa raiva adiante, né, ou esse julgamento adiante. E o terceiro e mais difícil, e aí sim, é você não pensar, você nem na sua mente julgar, você nem na sua mente instantânea, de forma instantânea, você já considerar aquilo que ela fez de errado. Então é não revidar, não falar e depois, na terceira etapa, não pensar. Obviamente que nada disso aqui é tão simples, né, gente? A gente sabe quantas falhas menores que a gente comete, quantos tropeços menores a gente acaba se distraindo e se perdendo no caminho. Mas está aqui um direcional que a gente pode tentar olhar. Vai aos poucos, né? Primeiro não revide, depois não fale, depois tente nem pensar, né? Ou quando pensar, muda o pensamento. A gente tem essa possibilidade. Tá uma das ações que a gente consegue controlar, que é o nosso pensar, a gente consegue direcionar para onde a gente quiser. A correção de rota, eu digo, né? Quanto mais cedo executada, melhor o nosso não julgar. O segundo aprendizado dessas frases do Chico, né, dessa daqui especificamente, de que eu permito a todos serem como quiserem, a mim como devo ser. E aí eu ia pegar nessa parte final da frase. E a mim como devo ser. A gente tem que buscar aqui a melhor versão de pessoa, tem que ser uma busca nossa. Tem que ser uma busca nossa interna. A comparação
justa da nossa vida tem que ser o eu de hoje com o eu de ontem. Como é que eu estou hoje? Está um pouco melhor do que eu ontem? Maravilha, estou no caminho certo. O eu de amanhã tem que ser melhor do que o eu de hoje. E assim sucessivamente. Essa é a comparação justa. O Bruno com o Bruno. A Marcela com a Marcela. O Pedro com o Pedro. Né? E assim por diante. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, né? Sede perfeitos. É esse o olhar que o Cristo gostaria que a gente buscasse. Mas, no que consiste essa perfeição que o Evangelho nos traz e que Jesus nos diz? É no sentido de, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, o desafio de buscar a perfeição é no momento que a gente conseguir amar quem seria o nosso inimigo, em fazer o bem para aquele que nos odeia, em orar por aquele que nos persegue. Porque todo o restante, para que a gente chegue nesse nível, a esse ponto de dificuldade, né, todo o restante a gente já teve como base solidificada, como as nossas virtudes. Então, é o que a gente costuma dizer aqui também, né? Amar as pessoas que estão dentro de casa, ainda até que é simples, né? Difícil é amar quem nem gosta da gente. As pessoas de casa geralmente, compreendem melhor a gente, entendem melhor a gente e, muito possivelmente, nos amam. É mais fácil amar aqueles que já nos amam, né? É um território mais amistoso. Agora, a gente amar quem não quer a gente por perto, amar quem não gosta da gente, amar quem nos persegue, está aí uma grande dificuldade e lição essencial do Cristo que ele nos passa para que a gente busque a perfeição. Quando chegarmos nesse ponto, aí a gente vai estar muito bem na nossa caminhada de evolução. Terceira frase de Chico: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Vou de novo. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Um pouco semelhante com a reflexão anterior, né, de buscarmos a perfeição, porque imagino que se você está magoando alguém que você não necessariamente não goste, mas tem ali algum probleminha, tem alguma rusga, tem algo ali que aconteceu. Então, também me lembra um pouco da passagem do Cristo quando ele fala de dar a outra face, né, que Jesus dizia quando a gente for agredido de um lado da face, que a gente possa oferecer a outra face. Obviamente que o Cristo ele não dizia tudo, né, no sentido literal, e aí está um dos grandes desafios que as religiões tiveram que tomar no caminho, e hoje a doutrina espírita também nos ajuda a entender, né? Não é olhar mensagem pela mensagem, ao pé da letra, porque o Cristo ele dizia muito por parábolas, ele trazia por metáforas, por algumas comparações, que a gente tem que interpretar o Cristo, a sua mensagem. Apesar de que ele teria muito essa capacidade de usar no modo literal, né? De dar a outra face, assim como ele se sacrificou para mostrar o seu amor a quem por nós e por aqueles que não o amavam, né? Ser ofendido é ruim, mas ai de mim se eu fosse aquele que ofende. Ser ofendido diz mais sobre o ofensor do que sobre o ofendido. É muito aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que de Paulo, né? Essa frase, acho que ela também é interessante porque ela também pode ser olhada por duas vertentes, né? O lado positivo e o negativo. A gente costuma olhar muito o negativo, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. A gente só fala sobre aquilo que temos dentro de nós, né? Quando eu falo muito de uma pessoa, quando eu elogio uma pessoa, é porque dentro de mim tem algo muito belo, que eu consigo enxergar no outro que é semelhante a mim. Quando eu falo mal do outro, é porque eu consigo enxergar nele algo de ruim, que pode ou não ter nele, mas que certamente tem dentro de mim. Então,
a gente só consegue falar e observar e ver no outro aquilo que existe dentro da gente. Então, pense nisso, que também a gente pode ter um olhar positivo sobre essa reflexão, sobre essa frase. Frase número 4. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuas. Ainda dentro desse sentido do julgamento, né? Como é comum a gente apontar os erros e a gente exigir qualidades que nem nós mesmos temos dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso emocional. Eu imagino aqui que o Chico, ele quis muito nos mostrar que, no final da história, gente, na média, nós somos todos iguais. Somos todos ali imperfeitos, em processo de melhora, né? É um apontamento constante, né, da falha do outro, sendo que você também comete erros que são muito semelhantes, né? Mas estão apenas em contextos diferentes. Eu dou um exemplo, né? Você julga uma pessoa que não cuida muito bem dos pais dela, mas você é uma pessoa que despreza os avós, né? Não está ali muito semelhante, não são apenas contextos diferentes. A gente tem muito dessa capacidade ruim, né? Isso aí não é uma virtude, está dentro das nossas características de apontar muito o erro do outro, que é o famoso sujo, falando do mal lavado, né? No final da história são apenas contextos diferentes, mas a gente é muito hábil em apontar o dedo para o outro e no final a gente é exatamente igual, só que numa outra perspectiva, né? São situações semelhantes em contextos diferentes. O que eu digo é que a gente tem que olhar muito bem para dentro de nós mesmos antes de qualquer apontamento para o outro, porque se a gente for parar para pensar, ninguém tem nada a dizer sobre o outro, mas a gente, na verdade, cria conteúdo o tempo todo, né? Frase número 5, né? Na verdade, essa daqui não é bem uma frase, tá, gente? Essa daqui é uma reflexão, é de uma história do Chico, que eu gosto muito. Contam que o Chico ele costumava ter em cima da cama, ou ao lado da cama dele, ainda não tem muito claro isso, né? Uma plaquinha com os dizeres, isso também passa. E essa é uma das minhas histórias preferidas do Chico, tá, gente? Porque do quanto ele também, olha só a grandeza desse espírito, né? O quanto que ele se cobrava para ser alguém melhor e nunca perder aquele seu foco em servir, né? Ele era exigido o tempo todo. Ele teve um mentor, que foi Emmanuel, que era casca grossa. Exigia muito dele, puxava realmente, porque precisava, né, de alguém assim, porque sabia o quanto Chico podia entregar e oferecer para a gente aqui, tantos anos depois que a gente está aqui estudando sobre ele, assim como Cristo fez há 2000 anos, né? Ah, mas ele era um espírito muito elevado, a gente pode chegar nessa conclusão, né? Era mais fácil a tarefa para ele. Primeiro de tudo, né, o espírito ser elevado é por mérito dele. Ele foi construindo isso, ele foi conquistando isso. Deus não fica escolhendo alguns para serem mais elevados do que outros. Nós partimos do mesmo ponto. E aí, como a gente se eleva, como a gente melhora a nossa própria trajetória, é como a gente constrói a nossa própria trajetória. São os caminhos que a gente acaba definindo. Mas ainda assim, beleza, ainda considerando que ele era um espírito elevado, ele estava sujeito, obviamente, a falhar também se ele não orasse, se ele não vigiasse ali os seus pensamentos e as suas ações. Nenhuma missão na Terra é simples, gente. E muito interessante, tem um trecho, né, que acho que se passa no filme da vida do Chico, acho que se chama As Vidas de Chico Xavier, que ele fala ali muito, né, ele pergunta, tá, essa missão que eu tenho dos primeiros 30, 40 livros, e se eu falhar? Né, o que vai acontecer? E para a gente entender como tem todo um trabalho por trás, existe toda uma inteligência por trás, e como o Chico poderia ter falhado se ele não orasse, se ele não vigiasse, se ele não persistisse, Emmanuel fala, se você falhar, a gente vai procurar por outra pessoa que vai fazer o seu trabalho. Então, obviamente, porque isso era um perfil muito duro, né, do Emmanuel, é característica dele,
ele tratava o Chico dessa forma, e o Chico acho que acabou aprendendo e sabendo lidar com ele, moldando o seu caráter e sua personalidade também, aprendendo muito com Emmanuel. Mas para olhar, gente, que ele também, por mais elevado que fosse, ele também poderia ter falhado. Ele também poderia ter deixado de vigiar os pensamentos, ele poderia ter não conseguido concluir a sua missão, a sua tarefa. Para dizer no final de que nenhuma missão na Terra é nada simples, nada é tão fácil aqui. Aí outro exemplo, né? Quantas vezes que o pai dele, né, para perceber como ele poderia ter falhado, como ele poderia ter facilmente se perdido, né, na sua trajetória. Quantas vezes o pai dele, que passava ali, a família toda do Chico, né, ele nunca foi rico, né, passava um aperto financeiro, e o pai dizia para ele cobrar das pessoas que iam até a porta da casa, da família, pedir ajuda. E formavam-se filas e filas de pessoas que traziam ofertas ali, que queriam dar dinheiro, que queriam oferecer um presente, que davam galinhas, né, que o pessoal mais do interior queria dar algum presente para o Chico, e o pai dele falava: Chico, pega, recebe esses presentes, você não está fazendo nada de mal, recebe esses presentes aí, porque a gente vai conseguir consertar a nossa vida, a nossa família, de forma no aspecto financeiro. Não está fazendo nada de ruim, mas aí seria talvez a ganância, né? Aí ele não trabalharia mais pelo bem, ele estaria fazendo um trabalho que ele estaria, no final das contas, recebendo algo logo ali em troca, né? E é exatamente isso, não era isso que ele estava buscando, mas para mostrar como ele poderia ter falhado logo nessa etapa, né? E dentre as várias histórias, uma que sempre me chamou a atenção, né, dessa frase, né, isso também passa, que ele tinha lá no quarto dele, acho que isso é o que mais mexe comigo, e ela também é uma dessas frases que vale para todos os momentos da vida, né, felizes ou tristes, porque quantas vezes na nossa vida, se a gente olha essa frase, isso também passa, quantas vezes na nossa vida a gente se pega aflito com uma dificuldade na nossa vida, que seja sobre a nossa saúde, que seja sobre a saúde das pessoas que a gente ama, que seja com alguma dificuldade que surge no nosso trabalho e acontece o tempo todo, seja com os nossos estudos que a gente acha que não vai conseguir concluir, que a gente acha que não vai dar para continuar estudando, que está tomando tempo, está nos deixando exaustos. E quantas vezes, em meio de tudo isso, nos falta às vezes um puxão que nos jogue de volta para o chão, que a gente possa colocar os pés no chão e entenda de uma vez que isso também passa. E isso, gente, na perspectiva das coisas ruins, né? Das dificuldades que a gente enfrenta. E Chico tinha essas dificuldades todas financeiras, ele tinha dificuldade até de sua saúde, né? Em algum determinado momento, os seus olhos, acho que um dos olhos ali acabou perdendo uma parte da visão, e ele tinha que continuar o seu trabalho. E ele sendo atacado, dizendo que ele era um grande mentiroso, que ele era uma farsa, que ele era um grande charlatão. Quantas matérias, notícias saíram na revista O Cruzeiro apontando isso para ele, e ele toda noite tinha a oportunidade de olhar para essa plaquinha antes de dormir e ele voltar ao prumo pensando que isso também passa. Mas olhando para os lados felizes da nossa vida, porque a nossa vida não é só essas dificuldades, a gente também tem momentos felizes. Se a gente também tivesse esse puxão, né, que nos coloca também de volta ao chão, nos bons momentos, nos momentos que está tudo dando certo, que isso também passa, a gente valorizaria mais esses momentos, a gente teria maior prudência, a gente acho que estaria mais ajustado para que, ok, isso pode passar, mas que não seja de uma única vez, que a gente saiba equilibrar, que a gente saiba dosar para não sofrer tanto, né? Nem sempre vai ser assim. Inspirado nessa frase, gente, aí eu também conto algo meu pessoal. Eu lembro que quando eu soube dessa história do Chico, eu fiquei muito encantado. Eu achei que isso também podia me ajudar de alguma forma, né? O que eu fiz há alguns anos? Eu acabei pegando um post-it e tinha um móvel assim em cima da minha cama, onde eu guardava livros. E aí eu colei assim na parte, né, de baixo do móvel, então as pessoas que entravam no quarto não conseguiam ver, mas eu que deitava e via.
e ficava ali escrito: eu sou o único responsável pela minha vida. Eu tinha isso no post-it que ficava ali grudado. E me ajudava muito nesse sentido também, né? De todas as noites, em momentos desafiadores ali do dia a dia, eu sabia que eu precisava passar ali por isso. Então, faz parte. Eu sou responsável pela minha vida, eu construí a minha história nesse sentido para que eu passe por isso. E em momentos felizes, eu sabia que também eu poderia ter algum mérito naquilo, né? Se eu estava passando por um momento legal, eu também era responsável por aquilo na minha vida, que era uma conquista, mas que nem sempre ia ser assim o tempo todo. Mas era importante eu olhar com esse sentido da responsabilidade. E eu acabei fazendo isso e eu achei que me valia muito. Será que para você também poderia funcionar? Qual frase seria interessante para você? Será que isso também passa? Eu já vi muita gente que até tatuou essa frase, né? Isso também passa. Achei bem bonito uma pessoa que eu vi com essa tatuagem. E agora a gente chega na sexta e última frase, que para mim é a minha preferida do Chico, é onde eu já vi pessoas de diferentes religiões, de práticas, que nem acreditam necessariamente na doutrina espírita, que não seguem nada disso, que eu já vi reproduzirem essa frase, e que ela é magnífica, que é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E essa frase, para mim, gente, ela é a melhor porque acho que ela tem vários caminhos, né? Ela fala sobre a misericórdia divina, ela fala sobre a possibilidade de reparar o nosso caminho e aquilo que a gente fez de errado. Ela dá sentido à reencarnação, porque todos os dias, cada existência, é uma nova oportunidade para que a gente faça melhor, mais e melhor. Ela fala muito sobre essa nossa responsabilidade perante as nossas ações, porque aquilo que fez, o que você fez, meu amigo, ele está feito. Não tem mais como você ajustar. Se você derrubar um jarro, né, um vaso de cristal no chão, ele vai estar quebrado. Agora, como você repara, como você tenta ajustar, como você tenta repor, como você tenta fazer melhor, aí sim, está dentro do que a gente pode ajustar. Mas aquilo que você fez está feito. Ninguém vai deixar de ver aquele vaso de cristal pensando que ele é exatamente igual quando ele foi criado e construído. Confiança é dessa forma, né? Ela fala também essa frase sobre um novo amanhã, e ela diz muito sobre esperança. E eu tenho um carinho especial por essa frase, gente, também do lado meu pessoal, porque essa frase ela ficava pintada no corredor de uma das paredes de um hospital de assistidos do centro espírita que eu faço parte. E eu achava legal quando eu passava nesse ambiente e via essa frase, porque esse hospital ele acabava cuidando, sobretudo, de pessoas, né, de assistidos que tinham qualquer tipo de deficiência, mas, sobretudo, eram pessoas de deficiência intelectual. E, obviamente, né, a maior parte dessas pessoas que acabavam sendo assistidas por esse hospital não tinham ali a capacidade de ler aquela frase, de interpretar o que estava sendo dito. Mas eu sempre me pegava pensando, né, o quanto que essa frase ela servia muito para os funcionários daquele espaço, para os voluntários, para todos os trabalhadores, para todos os visitantes que ali passavam naquele espaço, né? E aí, olhando especificamente para os voluntários e para os trabalhadores, era um serviço que é de pura entrega, né? De você oferecer o seu amor, a sua melhor versão para esses assistidos. Um espaço que você tinha essa possibilidade de oferecer a sua melhor versão, de também construir um novo fim, né? Porque nada na nossa vida é por acaso, e certamente se essas pessoas ali estão, elas têm algo a aprender. Todas elas, todos aqueles que são assistidos e todos aqueles que assistem, né? Todos aqueles que são cuidados e todos aqueles que cuidam. Então, sempre dá para a gente construir um novo fim. E pensando especificamente nesses trabalhadores, fazia muito sentido bater o olho naquela frase e pensar sobre o amor que era oferecido a essas pessoas.
Um lugar ali que não interessava muito o seu começo, ninguém queria saber da sua trajetória, mas todos ali viam e entendiam que o que valia era o ali e agora, o que você praticava de bem e de bom para aquelas pessoas, né? Essa frase, gente, ela nos abraça porque sabe de que todos nós, o Chico certamente sabia e o Cristo sabe melhor ainda, que todos nós cometemos falhas, né? E que por conta da nossa evolução espiritual muito baixa, isso acaba se repetindo, né? Nós estamos ainda passando por um processo constante de melhora e estamos a um nível ainda muito baixo. A nossa evolução ela engatinha ainda, ela é muito lenta. Mas cientes disso, é uma das frases que nos fazem olhar sim adiante, né? Sem que a gente se esqueça do nosso passado. Ele tem que estar lá, a gente tem que olhar para ele, para o nosso passado, para que a gente não cometa o mesmo erro. Mas ele não pode ser aquela sombra que fica ali nos atazanando, que nos julgue a vida toda e que nos paralisa e não nos faz andar e caminhar adiante. Qualquer que seja a sua falha no passado, seja porque você naquela época não tinha a maturidade que você tem hoje, seja por escolhas erradas que você acabou cometendo e pode estar ligado a essa imaturidade, aprenda a não se punir mais do que as consequências que você já teve por isso. Ou seja, não amplifique o tamanho do problema, sendo que você já tem que sofrer e lidar com ele de alguma forma, né? Não torne isso ainda maior, né? Seja justo consigo mesmo. Jesus é o irmão que pega nas nossas mãos para que a gente caminhe adiante, sempre olhando para frente, sempre com a cabeça erguida, reconhecendo sim onde a gente errou as nossas falhas, mas olhando para frente e para cima. E não é esse cara que nos puxa para o passado para apontar novamente onde a gente tanto falhou no passado. Ele quer que a gente caminhe, ele quer que a gente siga a nossa caminhada para que não se torne um fardo tudo aquilo que se passou. Esse episódio, gente, é uma homenagem também ao Chico. É uma forma de agradecimento a tudo isso que ele tanto nos ensinou e que acho que ainda temos muito para explorarmos cada vez mais, seja no nosso podcast, seja na nossa vida. Quantos livros ainda que a gente ainda precisa ler para estudar mais sobre a nossa doutrina e quanto ainda a gente nem vai conseguir absorver, né? Só talvez estando no plano espiritual e olhe lá. Quantas vezes a gente ainda vai precisar voltar. Quanta beleza tem nos ensinamentos do Chico, que era uma forma filtrada do Cristo. Uma versão brasileira, para a gente entender um pouco do que o Cristo tanto quis nos passar. Não é verdade? Gente, finalizamos então esse episódio. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir essas frases, dessas reflexões nessa semana, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.